Olá, RPGistas! Eu sou o Oblitai, @Oblitai18 em todas as redes sociais, e hoje nós vamos conversar aqui sobre os principais erros que mestres iniciantes cometem ou já cometeram aí ao longo da sua vida nas campanhas de RPG, tá bom? Eu fiz um grande levantamento aí, né, das minhas experiências, da experiência de colegas conversando com eles, passei uma peneira em tudo para ver quais eram os erros mais comuns, né, que a gente encontrava, os mais frequentes, e eu vou tratar deles aqui, mas lembrando, claro, aqui não é uma verdade absoluta, né? O que eu vou passar para vocês são apenas ali, eu transformei esses tópicos em erros, eu diria assim, mas eu quero passar dicas, né? É um vídeo de dicas aí para mestres iniciantes acima de tudo, tá bom? E eu não sou o dono da verdade, então, obviamente, você pode e deve comentar aqui no vídeo também quais são os outros erros, as outras situações que você acha que eu não falei aqui, que são importantes também. Isso é muito importante pra galera que quer realmente aprender e se aperfeiçoar mais. Eu mesmo, né, já cheguei a cometer vários desses erros e ainda cometo, né, ainda sou humano, continuo errando sempre, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, lembrando que nós temos aí o botão Seja Membro, pra você, por R$3, você vira membro aí do canal, você tem várias coisas extras, né, vídeos antecipados, emojis exclusivos, participa de sorteios, cara, tem uma série de vídeos aqui no canal, inclusive só para os membros, ensinando os membros, né, ensinando mestres iniciantes a montarem a sua campanha. Literalmente é um guia de 12 vídeos que nós estamos fazendo para os membros, em que os mestres iniciantes, desde a primeira sessão até a campanha épica, né, um projeto muito legal aí, e só para os membros. Então, se você tem interesse, é R$3 só, cara, você se inscreve aí, ajuda muito o canal e ainda por cima recebe esses conteúdos todos extras. Muito obrigado aos membros do canal que continuam mantendo o meu sonho vivo, maravilha? Vamos nessa então, eu vou tentar ser sucinto aqui porque eu separei 5 erros de mestres iniciantes que eu acho que são bem comuns e acabam muitas vezes sim atrapalhando bastante a campanha. E aí é focado mais em mestres iniciantes, porque eu acho que conforme a gente vai narrando campanhas, a gente vai aprendendo, né? Pelo menos a ideia é aprender com os nossos erros. Se você não tá fazendo uma autoavaliação aí das suas campanhas, tem alguma coisa errada, tá bom? É muito importante fazer isso. Vamos lá. O primeiro deles é justamente querer criar uma história épica, uma história revolucionária logo na sua primeira campanha. Tá, isso é algo que eu vejo muito acontecer, né? Você já joga um tempo RPG, você já jogou algumas mesas, e aí você fala, não, pô, eu consigo fazer isso também. E aí você prepara, logo na sua primeira vez que você vai mestrar ali, você já prepara uma campanha que vai do nível 1 ao 20, que já vai ser até 99% de Nex, né? Dependendo do sistema que você vai jogar aí. E você acaba se decepcionando, porque você vai perceber que a recepção dos seus jogadores não é tão boa, e que você também, né, muitas vezes vai se sentir perdido na construção disso, e é perigoso. Então, a dica que eu queria deixar aqui é você ter muita, em primeiro lugar, humildade, né, de falar, pô, essa é a minha primeira campanha, então eu vou devagar, para você não criar grandes expectativas de tipo, nossa, eu vou fazer uma história revolucionária, depois eu vou transformar isso num livro, vou fazer um monte de coisa. Eu já vi muito isso, tá? Pode parecer que não, mas eu já vi muito isso. Enquanto que, na verdade, o melhor caminho, que na minha opinião, né, para mestres iniciantes, é você começar fazendo one-shots. Você faz um one-shot, pega a experiência, reavalia o que você acertou, o que você errou, melhora, faz outro one-shot, repete o processo, aí você já faz uma two-shot ou uma campanha curta de 3 ou 4 episódios e vai aprendendo com os seus erros até você chegar nesse parâmetro, né, aí de fazer uma campanha realmente longa, né, de fazer algo grande. Eu lembro que no meu começo eu cometi esse erro, né, eu queria fazer uma história gigante ali no mundo, eu tava lendo os livros de The Witcher na época, queria fazer um negócio muito insano, que ia ter a destruição de mundos, ia ser um negócio muito louco. E aí eu narrei uma sessão, marquei a segunda e ninguém apareceu. Pois é, isso foi lá em 2019, tá? Nenhum dos jogadores apareceram para a segunda sessão. Então, vocês têm uma ideia aí de como que às vezes eu dei um passo maior que a perna, até porque naquela época eu não tinha nenhuma noção, né, de construção de história, de tempo de sessão, de um monte de coisa que eu tenho hoje. E eu fico feliz de saber que as coisas mudaram, né? Hoje eu tenho aí a campanha do Hogwarts RPG, que grande parte dela tem aqui no canal, inclusive o canal começou por isso, em que nós temos mais de 130 sessões dessa campanha aí, e no ano que vem
ela vai acabar. A segunda regra que eu quero dizer pra vocês é não se apegar aos vilões, né? Eu vejo muito mestres iniciantes que acabam se apegando ali aos vilões que eles criam, ou alguns NPCs, né? Que ele tem os NPCs favoritinhos, e às vezes pro bom andamento da história, ou para a conclusão da história como um todo, esse vilão ele tem que ser derrotado, obviamente, ou o NPC queridinho do mestre, ele precisa morrer ou dar um passo que às vezes o mestre não quer, mas é o que o personagem faria. E aí, às vezes, por você ter se apegado ao vilão, você acha ruim que os jogadores mataram. Por incrível que pareça, eu já vi isso acontecendo, tá? Do mestre ter se... um vilão querido, era um vilão, inclusive, de outras campanhas dele, que ele tinha trazido e tal. E aí, quando a gente teve que derrotar, ele queria que fosse um TPK ali, ele queria que o vilão fosse o vitorioso. Então, por mais que eu seja muito... adepto ali da situação em que batalha é mestre contra os jogadores, eu acho que isso é interessante para fazer um combate aflorado, ali, um combate caloroso. Inevitavelmente tem que existir, né, a possibilidade dos jogadores derrotarem o vilão e vencerem. Se essa possibilidade não existe dentro do seu planejamento da campanha, eu acho que é um grande problema aí e tem um erro. Então, o mestre tem que tomar muito cuidado como que você vai se apegar aos personagens, tá bom? Depois, eu tenho ali a situação de brigar com jogadores. Cara, como que isso acontece? Acontece muito, principalmente mestres iniciantes. Eu já vi mestres iniciantes brigarem com os jogadores porque eles não estavam seguindo o caminho que o mestre queria, que ele tinha escrito. E obviamente que isso pode acontecer no RPG de mesa, ele é um jogo de improviso acima de tudo. Então, tudo pode acontecer. E nunca adianta você brigar com os jogadores. O bom mestre é aquele que ele dá um jeito de resolver o problema, faz uma reviravolta para colocar o jogador de volta no caminho principal ali, né? No caminho que ele quer. Eu acho que isso que faz um bom mestre acima de tudo. Então, brigar com o jogador não vale a pena, tá? Seja por item, seja por coisa de BG, seja por regra de jogo. Cara, não vale a pena. Todas as vezes que eu tive algum desentendimento com algum jogador, ou eu como jogador tive um desentendimento com algum mestre, dias depois eu já percebi que não vale a pena, até porque hoje a indisposição, né, continua, e o motivo da briga eu nem lembro mais qual que era, sabe? Então, não vale a pena. Se o jogador acha que, cara, a minha história é assim, você não queria que mudasse isso, cara, segue lá e boa, sabe? E boa, não é isso que vai arruinar a sua campanha de RPG, não é o jogador ter um item poderoso que ele quer, que ele estava na BG, que é o objetivo principal dele, não é ele ter esse item que vai acabar com a campanha, né? Você tem jeitos de balancear isso daí, então briga com jogadores realmente não vale a pena. E agora eu tenho duas últimas dicas aí que eu acho que também são muito importantes, né? A primeira delas é criar muita expectativa. Eu comentei aqui que lá no começo, né, quando a gente tenta criar histórias épicas ou revolucionárias, a gente cria muita expectativa em cima dessas histórias, de nossa, essa história aqui... Cara, os jogadores vão ficar loucos, eles não vão nem dormir depois que eu jogar isso. E aí, quando a história acontece, você percebe que os jogadores não correspondem à altura. E isso é uma verdade muito dura, né, de mestres de RPG, que pouca gente fala sobre isso. A sua campanha de RPG, né, que você escreveu, ela nunca vai ser tão importante para os jogadores quanto ela é para você. Isso eu posso te garantir. Então, tipo, lógico, é muito bom, né? Eu principalmente fico muito feliz quando eu vejo jogadores empolgados com aquela história que eu escrevi, com aquela campanha que eu tô narrando. Isso é o que dá um gás, né, pra gente continuar, dá um ânimo a mais. Mas nunca eles vão ficar tão entusiasmados ou por tanto tempo, né, quanto você com a história que você escreveu. Então, realmente, você tem que ser a sua maior motivação ali pra fazer aquela campanha ser muito boa. Você não pode ficar dependendo da resposta dos jogadores, ali, do entusiasmo dos jogadores para aquilo acontecer, porque senão você com certeza vai se frustrar, né? Você vai se decepcionar. Então, tenha sempre as suas expectativas balanceadas. E se os jogadores acabarem gostando bastante, muito bom, né? Ponto positivo, mas não fique esperando isso. Essa que é a grande dica, né? Você ficar dependendo de ter reações positivos dos jogadores, tipo, eu vou criar um plot twist aqui que todo mundo vai ficar chocado. E aí na hora da sessão o povo fica, entendi, beleza, qualquer coisa me avisa. E aí,
tipo, sabe? Aquilo passa e você fica muito decepcionado, né? Já aconteceu muito comigo isso e ainda acontece. Eu não consigo não ficar entusiasmado com uma campanha ali que eu escrevo, com uma sessão que eu escrevo, e quando aquela sessão acontece, eu sinto que às vezes os jogadores não correspondem, né, do jeito que eu tava esperando, e eu fico também decepcionado. É um erro que eu continuo cometendo, então eu falo isso até pra mim mesmo, né? E é muito importante você ter a noção, porque às vezes, né, é culpa do jogador. Às vezes a pessoa tá num dia ruim e ele não conseguiu assimilar muito bem ali a história que tá sendo contada. Às vezes ele tá triste por um outro motivo, tá com outros problemas, e isso acaba influenciando, né, muito no jogo também. É a mesma coisa que você ler um livro, né? Quando você pega um livro, a chance dele ser boa, daquele livro ser bom, depende muito também do momento em que você está lendo ele, né? Ou do jogo, né? Você vai jogar um jogo, depende muito do momento que você está jogando aquele jogo, vai impactar de formas diferentes a nossa experiência. E o RPG, eu acho que tem muito esse caminho, né? Segue muito aí essa logística. E por último, e a regra o erro, né, mais importante de todos, que pra mim é crucial, é tempo de sessão, cara. Você ter controle do tempo de sessão. Pra mim, isso é um negócio que me deixa louco, me deixa possesso. E quando eu erro o tempo de sessão, eu fico muito decepcionado comigo mesmo. Talvez você ache que isso não importa muito, né, pra você, talvez tanto faz, mas pra muitos jogadores importa, e pra mim, pelo menos, importa bastante. O que é tempo de sessão? É quanto tempo aquela sessão de RPG sua vai durar, ou quanto tempo a história vai durar. Eu não entro numa campanha de RPG, pode ser até meio polêmico isso, né? Mas eu não vou jogar uma campanha de RPG que o mestre não tem uma noção ali de quantas sessões vão ter, que ele não tem um planejamento já tipo, do que vai acontecer e quantas horas são. Então, por exemplo, eu acho que em live, jogar 3 horas é tempo suficiente. E se você faz um planejamento ali para 3 horas de sessão e ela dura 4 horas e meia, 5 horas... Cara, tem alguma coisa muito errada aí e é melhor você voltar para rever os seus preceitos. Inclusive, nesse guia de mestres que eu tô fazendo para os membros do canal, a gente tem um episódio que é só sobre isso, né? Ele é só sobre tempo de sessão e como você faz para dividir as coisas. O que eu tenho feito durante essa minha experiência e tem dado muito certo é você fazer uma cena por hora. Ou seja, se a sua sessão ela vai ter 3 horas, você tem que ter 3 cenas apenas planejadas para aquela sessão. Ou se a coisa fugir muito de controle, você pode ter certeza que as coisas vão dar muito errado no tempo de sessão, tá? Isso eu te garanto. Então, 1 hora por cena tem se mostrado um tempo razoável, porque às vezes alguma cena demora um pouco mais e a outra demora um pouco menos, e aí as coisas se equilibram, né? E no final acaba sempre fechando ali em 3 horas, 3 horas e 20 no máximo, o que ainda pra mim eu considero um limite aceitável. Agora, quando você planeja 3 horas e dura 4 horas e meia ou 5 horas... Galera, tem alguma coisa muito errada aí. Eu acho que você, como mestre, precisa parar e ver, né? Por que isso se estendeu muito? Será que eu tô deixando os jogadores fugirem muito do tema da sessão e fazerem coisas nada a ver? Como que eu controlo isso? Ou será que eu tô planejando muita coisa pra caber em uma sessão de 3 horas e aí não dá tempo? Isso pode acontecer, né? E é importante que você tome cuidado com relação a isso. Eu acho que pontualidade, né, e duração são coisas muito importantes pra mim. Eu sou meio chato com isso, né? Meio metódico. Então, eu acho que você tem que ter sim um bom preparo como mestre, né? Quando você se propõe a narrar uma campanha, principalmente se for uma campanha longa aí, de mais de 10 episódios, você tem que ter um planejamento de quantas sessões vão ter e quanto tempo cada sessão vai durar para fazer isso acontecer. E se você estiver fugindo muito disso, é aconselhável que você dê um passo atrás e olhe, né? Onde eu tô errando, peça ajuda, como eu posso arrumar isso e tal. E ver se isso é um problema para os jogadores, né? Às vezes a sua sessão que era para durar 3 horas está durando 6 e todos os jogadores estão beleza com isso, estão ok. Então aí tudo bem também, não tem problema nenhum. Como eu disse aqui, eu não sou o dono da verdade, né? São 3 erros, na minha opinião, são erros de mestre iniciante, na minha opinião, na minha visão, tá bom? É isso. Não esqueçam de ver o vídeo que eu fiz sobre jogadores, né? Erros de jogadores iniciantes, tá aí na descrição. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar erros que você acha que mestres cometem e que eu não trouxe por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, valeu!